It's very nice to be here today. I would like to thank Paula and Marcos and Zhao, all of them who reached out to me to join. It's a privilege for someone who's not from Brazil to be able to come here and be with you. I've met many of you over the years, but it's great now to see you in my new role at Rockefeller Philanthropy Advisors. You may know that the Rockefeller family and the Rockefeller Foundation have a long history in Brazil. And so it's a treat to be here for that reason as well. This session, of course, is on the Sustainable Development Goals. I just want to check first, how many of you are familiar with the Millennium Development Goals? So almost everyone. How many of you are familiar with the Sustainable Development Goals? Still a good number, but not a majority. So Marcos is going to brief you in depth about them. But before he does, I just want to say a few comments. Brazil, the government of Brazil, is a leader in the global negotiations on the Sustainable Development Goals. So the real question is, will Brazilian philanthropy also play a leadership role? I think that's really an important thing to think about. I'm a student of philanthropy around the world, and I'm also a supporter of philanthropy around the world. And this summer, I wrote a paper commissioned by UNDP on global philanthropy, and a section of that has to do with Brazil. Some of the things that I'd like you to think about as our speakers talk about their work, comparing Brazil to other countries. Some of the positive attributes that you have here: a vibrant sector that's growing, very strong networks like Aegis and GIFE, involvement of the corporate sector much more in the Millennium Development Goals than in many countries, and an awareness of the MDGs. But there are also gaps and opportunities, particularly as we move from the MDGs to the Sustainable Development Goals. Can each of you use them a bit more for intentional strategy planning? And I'm curious in particular about those of you with family foundations, thinking about the United Nations and what Marcos will be talking about. Is it elusive or is it inclusive of your interests and your participation? And the need to do more grant making for an independent NGO sector. Is that something that you're interested in? And of course, also, I think something that's very close to the organizers' hearts, having tax and fiscal policies that encourage giving more. Is that a way to make philanthropy a better partner in the Sustainable Development Goal process? So first, over to Marcos. Tell us about these goals. Boa tarde. Eu vou pedir desculpa por duas coisas. Uma, que eu vou projetar em inglês, porque é complicado montar os PowerPoints em Nova York em português. E a segunda, eu vou tentar falar em português. Já são muitos anos fora e a parte do trabalho ela já é quase toda em inglês. Então, se eu meter um português no meio da história, me permitam e me perdoem, por favor. Como a Reda disse, eu vou usar um pouco de tempo para apresentar para vocês o processo e aonde a gente está com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E depois vou apresentar uma iniciativa que a gente está fazendo em parceria com a Fundação Ford, Fundação Mastercard, Fundação Hilton, com a assessoria da Wings, com a Reda na Philanthropy, e aí vou lançar um desafio para vocês se juntarem a essa iniciativa nossa. Todo mundo, acho que a maioria levantou a mão quando a Reda perguntou sobre os Objetivos do Milênio. Os Objetivos do Milênio, eles nasceram com uma data, um prazo de validade, né? Então, eles acabam em dezembro do ano que vem. Agora, eu quero saber o seguinte: vocês sabem como foram criados os Objetivos do Milênio? Alguém sabe? Os Objetivos do Milênio, que, sem a menor dúvida, são talvez o maior sucesso da história do desenvolvimento mundial em termos de gerar um ponto de convergência entre governos e sociedades ao longo dos últimos 15 anos. Mas eles foram criados dentro do escritório do PNUD, em Nova York, por 7 pessoas, todas homens brancos. E aí a história diz que
o administrador do PNUD, chamado Mark Malloch Brown, quando ele terminou de fazer os Objetivos do Milênio, ele foi pegar os objetivos e foi descer o elevador. O escritório do PNUD, a sede do PNUD, é do outro lado da rua da sede da ONU, que é onde fica o secretário-geral. E aí ele foi para entregar para o Kofi Annan. Aí no elevador, aí ele encontrou com o chefe de meio ambiente do PNUD. Aí ele falou, esqueci o meio ambiente. Aí ele voltou, fez 8. Eram 7, virou 8, aí ele atravessou a rua e entregou para o Kofi Annan. Essa história não é verdade. Então, o processo não foi muito participativo. Mas a ONU aprendeu. Né? E o que basicamente gerou o início desse processo, que a gente chama de processo pós-2015, né? E dentro desse processo do pós-2015 vai culminar com o que se chama hoje de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, de Sustainable Development Goals, nasceu no Rio de novo. Né? Então, na Rio+20, foi determinado que se iniciasse um processo pelo secretário-geral para ver o que se ia usar para substituir os Objetivos do Milênio. Né? Então, nesse processo, o PNUD tem um papel de liderança, e aí, aprendendo do que aconteceu há 15 anos atrás, a gente passou os últimos 3 anos, liderando um processo altamente participativo, talvez o maior processo de consulta mundial na história. Hoje já são mais de 5 milhões de pessoas no mundo inteiro que votaram. Aliás, quem não votou, vote. Tem uma página web chamada myword.org, com 16 objetivos, 16 áreas, as pessoas podem votar em 6. E o interessante é que, de mais de 5 milhões de pessoas que votaram, o número 1 é educação, o número 2 é saúde, o número 3 é emprego, e o número 4 é boa governança. Governos que funcionem, que sejam honestos, que trabalhem para as pessoas. No mundo inteiro, isso. Para além desses 5 milhões de pessoas, nós fizemos consultas em 88 países do mundo, inclusive no Brasil. Nós fizemos 11 consultas temáticas ao redor do mundo, água, emprego, né, e tudo isso. O secretário-geral organizou um painel de pessoas eminentes, que entregou um relatório para ele no verão do ano passado, e, saindo diretamente da Declaração do Rio, foi criado um grupo aberto de trabalhos de países membros das Nações Unidas, que tiveram 70 países, né, inclusive o Brasil. E esses 70 países chegaram a um consenso. O consenso que a gente tem hoje na mesa, que a Assembleia Geral da ONU, há um mês atrás, endossou como o documento base para a discussão, que começa formalmente no ano que vem, para ser culminada com uma conferência de chefes de estados em setembro do ano que vem. Esse documento, na verdade, ele tem, hoje, 17 propostas de objetivos e 169 propostas de metas. Então, aí já começa um problema. Os Objetivos do Milênio foram bem-sucedidos porque eles eram simples, fáceis. Né? Um amigo meu aqui de São Paulo, não sei se vocês sabem disso, mas os desenhozinhos dos 8 Objetivos de Milênio foram criados em São Paulo, pelo Percival Caro Preso, que trabalhava na Macan, como diretor de criação. Né? E a gente não pode, o mundo sabe que a gente não pode perder uma das grandes forças do Objetivo de Milênio, que foi a força de comunicação. Um dos grandes sucessos do Objetivo de Milênio foi poder ser comunicado de maneira fácil, em todas as línguas, e poder trazer todo mundo junto. Agora, era uma agenda reduzida, uma agenda politicamente reduzida, foi uma agenda do que era possível, né, naquela época. Mas se você tem como a 4ª prioridade no mundo hoje, numa consulta popular, boa governança, como é que você deixa ela de fora agora? Politicamente é complicado a negociação que vai começar, mas o mundo quer.
Então, o desafio dos próximos 12 meses é negociar a simplicidade dos ODMs com o que claramente é uma demanda de uma agenda muito mais transformadora, muito menos sintomática do que foi a agenda dos ODMs, né, e muito mais forte política e tecnicamente falando. Uma coisa, minha opinião pessoal, 17 objetivos, 169 indicadores, acabou, vai ser difícil comunicar. Entendeu? Então, a gente vai ter que chamar o Percival de novo para ajudar. O que vai acontecer agora? Nas próximas semanas, o secretário-geral vai apresentar um relatório síntese de tudo o que aconteceu nos últimos 2, 3 anos. Todas as consultas, o painel de eminentes, o resultado do Open Working Group, tudo vai ser apresentado para a Assembleia Geral, para servir de base para a negociação, junto com esse documento do Open Working Group, que é o documento oficial para começar a negociação. O que são os objetivos a desenvolvimento sustentável? Na verdade, você pode agrupar eles dessas maneiras, né? Então, não é muito correto dizer que eles são meramente o término da agenda dos objetivos do milênio que não foram alcançados. Porque, na verdade, eles trazem um valor, eles trazem um elemento muito mais profundo nas agendas dos objetivos do milênio. Então, por exemplo, enquanto o objetivo do milênio para a educação, ele era um objetivo de acesso primário, e era basicamente isso, a proposta de objetivo de desenvolvimento dos ODS para a educação é acesso e qualidade. A gente escutou muito hoje, a criança que está na escola, o Dr. Gerdau falou muito sobre analfabetismo funcional. Então, existe um reconhecimento no mundo que só botar a criança na escola não adianta. E aí já entra na escola secundária, já entra na escola vocacional, já entra na capacidade. Né? Então, a agenda, mesmo nos setores que são uma continuação dos setores dos objetivos do milênio, ela se aprofunda muito mais. Né? A agenda de saúde, que era uma agenda dos objetivos do milênio ligada muito a uma estrutura de doença. Né? Era os objetivos do milênio foram estruturados na AIDS, maternidade, mortalidade materna, mortalidade infantil. Esses temas continuam, mas na agenda de saúde entra doenças não comunicáveis, não transmissíveis, e entra, mais importante, o sistema de saúde pública e o acesso a um sistema de saúde pública. E hoje a gente sabe que isso é fundamental. A ebola é uma doença que não era para estar matando 5.000 pessoas, desde que existisse um sistema de saúde que funcionasse minimamente na Libéria, nos países, mas não existe. Então, o colapso de um sistema de saúde pública gera uma ebola, enquanto que o mundo cuidou de... Né, e foi um sucesso. Né? Em 2000, alguém ia imaginar que teriam 14 milhões de pessoas no mundo hoje recebendo remédios da AIDS? Não. O objetivo do milênio fez com que essas 14 milhões de pessoas recebessem o foco que ele deu. Mas aí a gente não pode esquecer do resto. Então, a agenda ela é muito mais profunda, muito mais transformadora. E aí ela traz coisas diferentes. Ela traz uma agenda econômica muito forte. Ela tem uma proposta de trabalho. Ela tem uma proposta de industrialização. Tem uma proposta de urbanização sustentável. Você tem uma agenda ambiental que renasce, né, porque ela estava meio desaparecida nos objetivos do milênio, com clima, com energia renovável, com oceanos. Você tem uma coisa que é fundamental, para nós no PNUD é fundamental, que é esse objetivo 16, que é o objetivo de boa governança, de acesso à justiça, paz, segurança. Né? E você tem um objetivo de parcerias, como a gente tinha no 8, mas um intento de fazer com que essas parcerias sejam mais do que foi o 8. O objetivo do milênio 8 foi talvez o que menos avançou, porque ele ficou muito na questão dos países doadores com os países receptores de ajuda de cooperação. E a ideia aqui é muito claramente tentar montar uma parceria que inclua vocês. Filantropia, setor privado, sociedade civil,
existe uma discussão muito grande se cada objetivo, no final, vai ter um elemento de parceria para cada objetivo, ou se vai ter um objetivo de parceria geral, nesse aspecto. E tem uma outra coisa muito importante nessa agenda nova. Ela é universal. O que eu quero dizer com que ela é universal? Ela se aplicará a todos os 193 países membros das Nações Unidas. Não tem mais essa coisa de que os Estados Unidos, a Europa Ocidental, não tem que entender, descobrir como é que eles vão fazer isso. Vai entrar para todo mundo. Essa parte... They gave me 5 over there. So they gave me 5 over there. So I'll take 5. This is a little bit... Isso é um pouco o que está acontecendo esse ano. São as propostas já, como serão implementados os Objetivos do Milênio. O sistema das Nações Unidas resolveu acelerar a discussão de meios de implementação, para a gente já entrar em 2016 mais rápido, caminhando. Isso é um pouco o que a Reda já falou, né, sobre o paper que ela escreveu junto com a gente, sobre a realidade no Brasil de filantropia. Eu acho que a gente está num nível superior a muitos outros países. Mas eu queria rapidamente avançar um pouco nesse programa que a gente está fazendo junto, né? Então, há mais ou menos 2 anos atrás, a Reda e eu, quando ela estava na vice-presidência da Rockefeller, tivemos uma conversa sobre como é que a gente vai gerar um entusiasmo na filantropia mundial para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por quê? Porque a filantropia mundial nunca abraçou e aceitou os ODMs. Talvez no Brasil mais do que em outros lugares. E a gente vai ouvir um exemplo depois do Clóvis. Mas não foi uma coisa muito querida da filantropia, né? Mas a gente reconhece na ONU, nessa nova noção de quem vai precisar ser parceiro, que tem que ter a voz da filantropia na própria construção dos Objetivos do Sustentável e depois na implementação conjunta. Então a gente criou essa coisa que se chama Plataforma para a Filantropia pós-2015. A ideia qual é? É trabalhar a nível mundial, gerando maior entendimento do processo. A gente já fez, nas últimas 2 Assembleias Gerais, sessões paralelas específicas com filantropia, trazendo a discussão e levando a discussão para as Nações Unidas, né? Então, a ideia é fazer com que a filantropia entenda o que são esses Objetivos de Milênio e como eles podem ser usados para alavancar as estratégias da filantropia no mundo, mas também fazer com que a ONU e os países membros entendam o papel da filantropia, né? Hoje a gente não tem essa informação. Então, essa intervenção nossa, ela tem um componente muito grande de dados, né? E a gente está trabalhando com o Foundation Center em Nova York, que tem a maior base de dados de filantropia no mundo. A maior parte americana, mas eles têm também de fora dos Estados Unidos. E a ideia é construir uma arquitetura de coleta de dados que case, né, a atuação da filantropia com as metas e objetivos de desenvolvimento social, desenvolvimento sustentável, com a ideia de que a gente possa mostrar para o sistema e para os países a contribuição real, né, e, ao mesmo tempo, mostrar para a própria filantropia que, mesmo que você faça um investimento e não diga que é para ajudar os Objetivos do Milênio, 99% de tudo que vocês acabaram fazendo está ajudando a educação, saúde, mas ninguém está alavancando esse processo, né? Então, a ideia é, com o dado, mostrar isso. Nós vamos lançar também, a nível de 5 países, o que a gente chama de Connected to Develop Ecosystems. A ideia é que as filantropias possam chegar ou possam trabalhar num país como o Quênia, né, sabendo e conhecendo e tendo acesso aos planos nacionais de desenvolvimento do Quênia, a tudo que a cooperação internacional faz no Quênia, a tudo que o sistema das Nações Unidas faz no Quênia, e aí poder juntar tudo, né, e gerar um diálogo temático, que possa ser muito mais focado para gerar a escala do investimento da filantropia. Os países que a gente vai, esses são os parceiros que eu mencionei, e os países que a gente vai lançar essas plataformas são esses 5. O primeiro lançamento vai ser daqui a 2 semanas no Quênia. E a pergunta que eu deixo aí é fazer uma no Brasil. Eu acho que é importante fazer uma no Brasil, porque, como a Reda mencionou, o governo brasileiro está muito ativo
na discussão em Nova York dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas eu, por curiosidade, perguntei hoje para vários de vocês se alguém sabe as posições do governo brasileiro com relação aos ODS. Ninguém sabe. E é bom saber, porque vai acabar guiando, vai virar política nacional depois e vai guiar muito do que vocês vão fazer e muito do que o governo vai pedir vocês fazerem. Então, eu acho que se meter e criar uma plataforma no Brasil que a gente possa trazer o governo para a mesa, e é o papel das Nações Unidas ser esse mediador neutro que a gente vai ser nos outros países, junto com empresas, sociedade civil, para ter esse diálogo, é uma coisa que eu deixo com vocês, né, para tentar montar o que a gente vai fazer em outros países junto, e nós estamos dispostos a fazer no Brasil junto com vocês. Obrigado. Thank you, Marcos. I want to just underscore one thing Marcos said, which is the interlinkages in the SDGs between social, environmental, and economic goals, and the tension between a long list and a short list. But one of the goals that's contentious is on climate change. The US government is one example that would like to take it out of the Sustainable Development Goals without realizing how closely it's linked with poverty and agriculture and health, etc. And a lot of people say, well, it's the UNFCCC that's responsible for negotiating on climate change. But the agreements that are made in December next year in Paris on climate change don't come into effect until 2020, whereas the Sustainable Development Goals come into effect in 2016. So the more we can incorporate a broader agenda, the faster progress we can make. Next, we have Daniela, who, as was mentioned, is from the Inter-American Development Bank. And one of the points that comes up most often on the Sustainable Development Goals is, how on earth will we pay for it? How are we going to finance this ambitious agenda? So tell us about that. Ok. Eu vou tentar portunhol, mas se não funciona, passo a inglês, não? Mas eu tenho que praticar meu português. Eu acho que uma das perguntas que uma instituição como o BID faz sobre desenvolvimento sustentável é justamente, e mais em país como no Brasil, é como nós podemos contribuir a fazer esse desenvolvimento sustentável, sendo que nós somos tão pequenos, nós somos uma instituição que hoje em dia financia no Brasil aproximadamente uns 2 bilhões de dólares por ano, mais monto de uns 400 milhões ao setor privado e monto mais pequeno de doações. Isso é uma gota em oceano, em país como no Brasil. E, obviamente, para nós é desafio muito grande de ver como nós podemos fazer que esse desenvolvimento sustentável seja financiado de uma maneira que tenha não só o impacto social e ambiental positivo, mas que seja também fiscalmente sustentável. Porque uma das mais importantes ações que nós podemos fazer é buscar financiar projetos que eles, em algum momento, se tornam projetos autônomos do financiamento do BID. Porque, senão, você gera uma dependência de uma instituição que não tem capacidade para apoiar o desenvolvimento de todos os países e muito menos país tão grande como no Brasil. Então, nós temos vários parâmetros onde nós organizamos, como vemos nós, onde nós temos mais valor. Número 1, há vários temas ou várias características do desenvolvimento na América Latina e em Brasil, em particular, que são de muita importância para nós posicionarmos neste financiamento que seja sustentável. Brevemente, o Brasil e a toda a América Latina é uma das regiões mais urbanizadas das regiões emergentes do mundo. No Brasil, somente 84% da população mora em cidades. Número 2, o Brasil está perto de terminar-se
seu bono demográfico. E quando digo perto, estamos falando de 10, 15, 20 anos, mas isso é bem perto em termos de desenvolvimento sustentável. No Brasil, igual que o resto da região, tem uma economia informal muito grande. Ela chega, incluso na região, hasta perto de 50%. No Brasil, igual que o resto de la região, nós temos uma crescente denominada classe média. Isso que significa? Uma crescente população que tem demandas de melhores serviços públicos e que essa demanda vai crescendo cada vez mais. Todo isso faz que, para poder ter uma intervenção de desenvolvimento de longo prazo, que seja sustentável fiscalmente, que tenha fontes de financiamento no tempo, que não dependam de instituições como o BID, requer cada vez mais que haja parcerias com o setor privado, com a sociedade civil, e seja através de filantropia, seja através de impact investment, seja através de projetos sociais. Não adianta continuar separando as esferas dos desafios sociais entre o que tem que fazer o setor público e o que tem que fazer o setor privado. Cada vez mais somos parte do mesmo problema e temos que ser parte da mesma solução. Então, se nós temos que buscar áreas onde o BID tem uma possibilidade de ter um maior impacto, parte dessa resposta tem que ver com como nós trazemos à mesa instituições de los três atores. E no caso específico do Brasil, outros dois conceitos são de grande relevância. Número um, tem que ver com o federalismo no Brasil. Nós temos que buscar soluções que têm que ver com nível federal, nível estadual e nível municipal. Não adianta continuar sendo projeto por projeto, que não tem uma estratégia que tem que ver com os três níveis de toma de decisão pública. E, finalmente, isso tem que ver com a multisectorialidade dos problemas que nós temos hoje, que existia, não é que antes não existia, o problema é saúde, existia há muitos anos, mas saúde solo não é saúde, saúde é saúde, é transporte, é educação, é inclusão social, é capacidade de emprego. Então, se nós não trazemos à mesa a capacidade de unir expertícias, unir atores dos distintos sectores, trazer capacidade do setor privado, sector social civil e setor público, nós não vamos a poder fazer muito melhor o que hemos venido fazendo. Nós temos 50 anos de história de desenvolvimento, eu acho que temos muitos êxitos e sucessos, mas também temos muita coisa que aprender das coisas que hicimos ruim, porque é assim, as instituições também aprendem. E o BID tem uma visão, hoje em dia, cada vez mais, que nossa função é de não somente trazer recurso financeiro e recurso knowledge, expertise, conhecimento, mas também conhecimento aplicado. Nós temos 50 anos de fazer projetos. Eu acho que, incluso para uma burocracia tão grande como o BID, nós hemos aprendido algo. Nós já sabemos fazer algumas coisas de como fazer um projeto, ainda em situações bem difíceis, onde há uma institucionalidade bem fraca. Mas tem que trazer isso, tem que trazer os recursos financeiros, mas também a capacidade de trazer a toda a gente que tem conhecimento à mesa para discutir e definir as ações, não só a nível de projetos, mas também de políticas públicas. Vou terminar somente mencionando que nós sempre falamos de que hay que trazer a eficiência do setor privado à gestão pública. Mas é tão importante e muito menos comentado que é importante trazer ao setor privado a importância de los bienes públicos, de los desafios públicos e sociais. Eu acho que a empresa privada tem interesse, tem vocação e tem muita capacidade de participar allí. E essa é parte também de nossa função. Obrigada. Thank you, Daniela.
And I just want to point out that not every country office of every development bank is as collaborative as you have here as this example. I think that this really positions Brazil well for tackling the Sustainable Development Goals, because it's this multi-stakeholder, all hands-on-deck approach that will really make a difference. Clovis, talking of good examples, your institute is not only a great example for Brazil, but really worldwide. The way that you've embraced using the Millennium Development Goals, referring to a global and a national framework in the work that you do and your support for the company. So please share with the audience exactly what you're doing. Thank you, Helen. Primeiro, eu queria agradecer ao IDES, né, o convite para a gente partilhar aqui a experiência do Instituto Votorantim, e é uma honra para a gente estar aqui do lado da Heather, da Daniela e do Marcos, falando sobre isso. Acho que a maioria conhece, né, uma característica importante da Votorantim é a capilaridade. Nós estamos presentes em mais de 300 municípios do Brasil, e isso torna o nosso desafio muito grande de trabalhar junto com as comunidades. O desenvolvimento das comunidades faz parte não só dos princípios, né, do grupo, mas também da estratégia do grupo. Então, é algo que a gente tem como mandato, que nós temos que fazer. E, para fazer esse desenvolvimento, a estratégia que a gente usa é o engajamento das nossas operações locais com as comunidades onde a gente atua. Esse engajamento ele pode ser feito de duas formas, vamos resumir assim. A gente pode vender a ideia do engajamento de uma forma reativa, o que a gente chama do engajamento para garantir a licença social para operar, né, que a gente chama de gestão de riscos. Você faz o trabalho muito mais reativo para você continuar operando. Isso é o que normalmente se fazia no princípio. Mas esse engajamento também pode ser feito de uma forma muito mais proativa, né, uma forma da geração de valor e da questão do ganha-ganha, do valor compartilhado. Como é que nós podemos, ao mesmo tempo, trazer valor para as comunidades onde a gente atua, onde a gente está presente, e melhorar a competitividade dos negócios e da empresa. Então, este tem sido o nosso foco atualmente, né, como trabalhar a questão do desenvolvimento local de uma forma proativa e numa agenda aí de valor compartilhado ganha-ganha. O grande desafio, quando a gente fala de investimento social privado, é sempre você medir o resultado de que você faz e o impacto desses resultados. Esse tem sido sempre o grande desafio. E fazer isso de uma linguagem que seja inteligível e que possa conversar com todos os públicos. E, para a gente fazer isso, nós resolvemos, então, adotar, há algum tempo, os Objetivos do Milênio como uma referência de linguagem para a gente avaliar o impacto daquelas ações e dos resultados que elas traziam. No ano passado, nós conduzimos um estudo especificamente para isso, onde a gente desenvolveu uma metodologia em que a gente comparava os municípios onde a gente atua com municípios vizinhos muito semelhantes e avaliava qual foi a evolução que esses municípios tiveram do ponto de vista dos objetivos do milênio e se nessa evolução a gente conseguia identificar o impacto das ações, né, que nós fizemos onde a gente estava operando. É uma metodologia que passa por uma etapa de seleção de indicadores, são indicadores específicos, onde a gente trabalha, que a gente chamou de Índice de Desenvolvimento de Municípios. Para cada município, a gente identificava alguns indicadores. Esses indicadores eles estão baseados na questão, por exemplo, de população, escolaridade dos trabalhadores formais, a receita orçamentária que tem aquilo ali, que são condições para você chegar no desenvolvimento dos objetivos, né? Então, baseado nessa comparação, nessa análise, a gente fez um estudo entre, para aquela realidade ali, o que era esperado que tivesse acontecido de desenvolvimento e o que realmente aconteceu. E aí nós identificamos os municípios que ficaram potencialmente abaixo do que poderiam ter sido feito, do que poderia ter sido desenvolvido, em cada um dos objetivos do milênio. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui para me fazer mais claro. Se eu pegar lá o objetivo número 1, que é erradicar a pobreza e a extrema fome, né? A gente desenvolveu um índice que era percentual da população abaixo da linha de pobreza. Para aquele município que tem aquela receita orçamentária, aquela escolaridade, aquela preparação dos trabalhadores, o que deveria ter acontecido?
e com os investimentos, com a atuação econômica lá da Votorantim, o que isso favoreceu ou não atingir aquele potencial. E fizemos um trabalho de comparação, onde a gente pegava todos os municípios da amostra, comparava com os municípios onde a Votorantim estava atuando, e via e falava, olha, nesse caso específico, todos os da amostra, 40% dos municípios ficaram abaixo do potencial que eles tinham de tratar esse tema. Dos municípios onde a Votorantim atua, esse número 40 ele cai para 20%. Então, é como se a gente tivesse ajudado 20% a ir melhor. Mas, mesmo dentro dos municípios que a Votorantim atua, nós identificamos alguns municípios que ainda continuavam ruim nesse tema, ainda continuavam com mau desempenho, continuavam lá com 40% abaixo. O que isso nos ajuda, do ponto de vista de investimento social? Nós conseguimos identificar prioridades, onde você deve colocar esforço, né, para cada um desses municípios que são avaliados. Nós conseguimos avaliar impacto daquilo que a gente está fazendo, se está ajudando, se está trazendo ou não, e nos permite planejar melhor a médio e longo prazo. É pensar o investimento social nos próximos 3, nos próximos 5 anos. Onde nós queremos chegar? Como a Daniela estava falando, ninguém tem recurso suficiente para tratar tudo. Mas, com o recurso que nós temos para aquela localidade, onde eu quero chegar daqui a 3 anos? Ou onde eu quero chegar daqui a 5 anos? Que, se eu não desenho isso, eu não sei medir o meu sucesso. E fizemos isso para a maioria dos objetivos do milênio, fizemos isso para essa questão de dinamismo econômico. Por exemplo, nesse caso do dinamismo econômico, qual foi a solução encontrada? Nós temos uma parceria com o BNDES para implementação de geração de trabalho e renda, negócios inclusivos. Nós estamos tocando 40 projetos em 28 municípios. É uma parceria de 62 milhões de reais, meio a meio, de investimento de cada um desses agentes. Hoje já beneficia 1.700 famílias, chegará a 3.000 famílias beneficiadas. Dessas 1.700 famílias, nós já identificamos que 45% estão dentro do cadastro único lá do governo, né, que é o tal do Bolsa Família, que é como se a gente estivesse achando uma porta de saída para 800 famílias aí do Bolsa Família. Então, é através desses indicadores, é através dessas medidas, a gente vai dando motivação para o investimento social e, ao mesmo tempo, vai mostrando para todos os participantes ali do desenvolvimento da comunidade que é possível fazer, né? Desde que você tenha foco, desde que você priorize e, principalmente, que você enfatize as políticas públicas para que elas aconteçam. Nós não precisamos de novas políticas públicas, nós precisamos que estejam aí e funcionem bem e nos ajudem a direcionar nossos recursos para o foco de prioridade de cada uma dessas localidades. Então, muito rapidamente, essa é um pouco da experiência que nós fizemos, né? Estamos aprendendo e fazendo dos objetivos do desenvolvimento do milênio, e estamos ansiosos aí pelos ODS, porque nós aprendemos muito, principalmente com o BID, nas discussões que nós temos com o BID sempre nos questiona, fala, tá bom, esse projeto vocês estão fazendo, mas o que vai garantir que esse projeto depois seja sustentável, como a Daniela estava falando? O que vai garantir que, depois que vocês pararem de apoiar, esse é um projeto, por exemplo, de 3 anos, essas associações ou essas cooperativas vão ter capacidade de gestão, vão ter apoio. E, no nosso entendimento, é exatamente o envolvimento de todos os gestores, né? O gestor público, são as organizações locais, as ONGs, a própria cooperativa, as empresas que vão suportar isso a longo prazo. Então, é um pouco dessa nossa experiência. Thank you very much. Unfortunately, because we started late, we're not able to have any question and answer session, but I do want to ask you one question. Is your company daunted by the idea of 17 goals rather than 8? Would you pick and choose, or would you try to address 17 if that's what's implemented? Tá vendo, Marcos, que você foi arrumar, né? Nosso aprendizado precisa ter foco, precisa ser simples de comunicar e precisa ser muito direcionado com a prioridade local. Eu acho que ter um espectro aí de 17 é bom. Nós precisamos, quando a gente pensa em sustentabilidade, não dá mais para ficar sendo tão raso nos objetivos, nós precisamos ir um pouco mais a fundo.
Mas nós precisamos, em cada uma dos países, e aí vamos descendo até o nível dos municípios e das cidades, identificar e priorizar. E, para isso, nós temos que ouvir, nós temos que envolver. Nós temos que fazer uma consulta dessa semelhante aí, né, que o PNUD está fazendo lá, né, trazer o cidadão. Aí é o que o doutor Jorge estava comentando hoje de manhã, né, é o capital social. Como é que nós enriquecemos o capital social para que o cidadão venha participar e possa trazer aí a prioridade local, e nós, a partir dessa prioridade local, podemos trabalhar para atingir os objetivos. Provavelmente nem todos os municípios precisarão trabalhar, todos os 17, não serão suas prioridades. Mas se cada um puder trabalhar aquilo que é prioritário, com foco, com envolvimento de todos os parceiros, certamente a ONU vai chegar lá nessa visão global. Thank you. I think that's probably true for most of the foundations and families that are in the room. Probably no one can work on 17, but even if we have 17 or if we have 12, I think there's going to be an area that everyone can get engaged in. So maybe even just picking one or two. So we hope that you will approach the speakers during the next session, during the reception. We're all open for questions. We do hope, obviously, that the Sustainable Development Goals take off well in Brazil, and perhaps this could be a country where we implement the platform that Marcos mentioned. But I think our speakers have given us great food for thought in terms of moving in that transition from the Millennium Development Goals to the post-2015 agenda. Thank you very much, and join me in thanking our speakers again. Thank you.